Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Prepare Hardware. Hoje eu vou falar sobre mais um lançamento no mercado. Sim, as coisas andam muito conturbadas, sem previsão de melhora a curto prazo, mas os fabricantes continuam lançando suas placas porque isso faz parte do jogo, a engrenagem continua rodando e nós temos mais um lançamento, assim como os rumores falavam. Então, quando começa a ter muito rumor, vocês já sabem, vai ter lançamento, tá? Não é só invenção de alguém, não. RX 6600 non-XT, ó, só 6600, acaba de ser lançada no dia 13 de outubro de 2021, corroborando com tudo que tinha sido mostrado. Então tudo que vazou, performance estava 100% correto, inclusive as especificações oficiais, tá? Dessa vez eu não recebi a placa, eu não sei exatamente o motivo para isso, não me falaram nada, tá? E todos os últimos lançamentos da AMD eu tenho participado, tenho recebido as placas, então quando isso acontece, quando a placa atrasa ou simplesmente não recebo, não é exatamente uma novidade, isso aconteceu outras vezes já, eu referencio sites como TechPowerUp, TechSpot, que eu acompanho bastante. Então eu vou mostrar os resultados que eles encontraram com essas placas, mas aqui no Brasil nós já temos pessoas que testaram essas placas, por exemplo ali o Adrenaline, o PC Facts, deve ter outros canais também, eu não cheguei a acompanhar muito, eu vi por cima ali, tá? Mas vocês podem acompanhar o review brasileiro caso você queira, tá certo? Bom pessoal, então nós temos aqui a 6600, a AMD divulgou as especificações, preço, performance, já temos todos os testes, ela apresenta uma quantidade de Compute Units um pouco menor que uma versão XT, obviamente, uma versão cortada da 6600 XT usando a mesma GPU, então ela tem menos Stream Processors, tem um Clock Boost 2491, manteve 8 GB de VRAM. Isso é uma coisa legal porque a AMD está estabelecendo esse padrão mínimo para o Full HD, tá? Então você tinha na geração passada placas de 4 GB, placas de 6 GB e agora até então só foram lançadas placas com 8, 12 e 16, tá? E lembrando que essa é uma placa classificada pela AMD para 1080p para Full HD. Tudo bem que, assim como a 3060, são placas caras demais para o Full HD, eu já comentei isso outras vezes. O cenário de PC Gamer tem ficado muito difícil, porque placa para Full HD tem custado mais de $300 e chega aqui por preços surreais, 4 mil, 5 mil, como a gente tem presenciado, tá? Porque o preço anunciado, ele efetivamente não funciona, não é o preço real que a gente vê nas lojas, tá? Já comento mais sobre isso lá para frente. Outra coisa interessante de comentar, abrir um parênteses aqui, né? Cadê as placas mais fracas, as placas de $200, enfim, cadê a 3050, Lucas? Cadê as 16 ou 2660, 2650? Nada, cara. Já passou um ano de lançamento de AMD, um ano de lançamento de NVIDIA e nada dessas placas aparecerem, tá? O que tem acontecido, pessoal? Diferente da geração passada, que a NVIDIA lançava placa todo mês, bem rapidinho lançava todo o seu line-up, agora a gente tem uma capacidade de produção limitada. Então o que os fabricantes preferem fazer? Sim, lançar as placas mais caras, porque isso dá mais lucro, tá? Lançar placa, tipo assim, se você pode produzir 1000 GPUs, por que você produziria 1000 GPUs fracas? Você pode produzir as high-end só. Dá mais dinheiro, né? Então isso é uma coisa muito óbvia, tá? Infelizmente é a nossa realidade. E então nós temos aqui uma placa de 8, a gente não sabe como é que vai ser as placas inferiores, se a AMD vai manter esse padrão de 8 GB ou vai baixar para 6, com barramento de 192 ou sei lá, enfim, ou manter uma placa de 4 GB em 2021, a gente aguarda para ver essa confirmação, tá? Lembrando que a 3060 tem 12 GB, não por uma necessidade, mas porque a NVIDIA quis trazer uma VRAM a mais, porque ela poderia pôr ou 6 ou 12, não poderia pôr 8 por conta do barramento que é 192 bits, essa é uma placa de 128, então ela preferiu colocar mais para sobrar do que menos para faltar, tá? Mesmo assim, 8 ou 12 GB é uma boa quantidade para os games em Full HD hoje, as duas placas estão bem servidas nesse aspecto, tá? Infinity Cache 32 MB e Total Board Power 132 watts, que em tese é menor que a 3060, então ela consome um pouco menos energia, a própria AMD ressalta isso nos seus gráficos. Eu vou dar uma passada rápida por esses gráficos aqui, onde nós vemos o salto geracional, que é um controverso, porque tem que se considerar em relação ao preço, tá? Então o salto geracional foi pequeno, na verdade. Nós vemos aqui, então, 23% mais rápido que uma 2060, que não é exatamente o que os testes estão mostrando, os testes independentes, mas tudo bem.
Então, ela tem um ganho de desempenho aqui, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 5, enfim, tá? Oferece, a gente pode ver pelos gráficos, em alguns games praticamente o mesmo desempenho de uma 5600 XT com Battlefield 5 muito próximo, né? Em outros games aí, Hitman e Far Cry 1, não, Fórmula 1, a gente tem um salto de performance um pouco melhor. Então depende do jogo que você está testando, certo? Eles falam ali, então, em relação a 3060, que é sua concorrente, a AMD deixa claro quem é a concorrente dessa placa, 3060. Nós vemos, então, ela entregando em alguns games mais, só que você pode ver que tem vários jogos que ela entrega menos, ou um desempenho muito parecido. Então, basicamente, ela tem uma performance de 3060 lançada no preço de 3060. Qual o sentido disso? Qual a lógica, cara? Foi-se o tempo onde você tinha uma guerra de preços. Por exemplo, a própria 5600 XT, quando a AMD anunciou essa placa, a NVIDIA foi lá e falou, não, peraí, cara, eu vou baixar o preço da minha 2060. A AMD foi lá e fez o quê? Não, então eu vou lançar uma BIOS que overclocka a memória dessa placa para ela ultrapassar. Cara, isso acabou. Isso acabou. Hoje, você tem uma 3060 que foi lançada por 329. A AMD falou assim, pô, eu tenho uma placa que tem uma performance mais ou menos parecida. Nos testes dos revisores a gente vai ver que ela chega a ser pior. Ela perde da 3060. Inclusive Ray Tracing, vários aspectos também. É uma placa pior. Por qual preço eu lanço? Ah, lança com o mesmo preço aí, porque vai vender. Não precisa ter concorrência mais. Porque o que tem no estoque vende, cara. A realidade hoje é essa. Não precisa existir mais concorrência de preço. O preço que tiver vai vender porque tem uma demanda gigantesca em cima dessas placas. Essa é uma triste realidade que nós estamos enfrentando no momento, tá bom? Então eles mostram aqui todos os gráficos. Agora vamos para os preços oficiais, então. Eu fiz aqui uma breve comparação de preço, vai aparecer aqui embaixo as legendas. A 5600 XT foi lançada por $279 em 2019, 2020, agora não lembro, 2019 eu acho, né? A 6600 foi lançada por 329, ou seja, ela veio custando 18% mais cara, porém nos testes dos revisores independentes ela não entrega 18% mais performance, ou seja, 2 anos depois ela entrega um pouco mais de performance por mais custo ainda. E olha que esse custo nem é o real, porque os 329 certamente não serão praticados. A gente vai encontrar essa placa por 500, 600 dólares aqui no Brasil. A gente imaginaria no mundo real, pô, sei lá, será que vem por 2.000? Não, vai vir por 3.500, 4.000, assim como tem vindo as 3060 aí em promoção, porque o preço normal delas até já está chegando até na casa dos 5.000. Então, pessoal, em relação ao 5700, foi lançada por 349. Então ela veio custando $20 a menos que a 5700, assim como a AMD fez na 6600 XT, que veio custando $20 a menos que a 5700 XT, oferecendo praticamente o mesmo desempenho. Então, mais uma vez, é como se a AMD tivesse relançado a RX 5700 de 8 GB com a mesma quantidade de VRAM, oferecendo um Ray Tracing, menor consumo de energia, mas a performance bruta basicamente a mesma coisa, ainda perdendo em resoluções maiores por conta da baixa largura de banda, pela vazão, pelo barramento 128 bits, tá? Então, cara, não tem muito sentido, mas mesmo não tendo sentido, vai vender porque é o que tem, a demanda tá alta, tá? Em relação a 3060, é o que é o mais bizarro, porque a AMD conhece a performance dessa placa, os revisores mostram que essa placa chega a ser inferior a 3060, especialmente quando você vai subindo resolução, perde Ray Tracing, perde nesses aspectos. O FSR também está disponível para a NVIDIA, então não é um diferencial, um exclusivo dela. E você tem uma placa custando a mesma coisa em dólar. A mesma coisa em dólar, cara. Poderia ter colocado nem que for 319, $10 a menos. Não, põe o mesmo preço aí. Qual que é a lógica disso, cara? Da mesma forma que a 6600 XT, os caras lançaram quase no mesmo preço anunciado de uma 3060 Ti, que é uma placa 20% mais forte que ela. Meu Deus, não faz sentido. Eu devo estar ficando doido. Mas, vamos lá, pessoal. Vamos então aos gráficos dos revisores, vocês vão acompanhar aí na tela. O site Tech Power Up mostrou a performance relativa em Full HD, então eles pegaram vários jogos, acho que são 15 ou 20 jogos que eles testam,
e coloco a performance dela exatamente no mesmo nível de uma 5700, 2 anos depois, com praticamente o mesmo preço. Então não houve evolução, o mercado parou, tá? É uma placa que foi lançada da mesma forma que uma da geração passada, com aquela vantagem de consumir um pouco menos energia e ter o Ray Trace. Só que o Ray Trace também é fraco nessa placa, é um Ray Trace para você testar, e já vai ver isso. Em relação a 5600 XT, ela entrega 12% a mais de performance que ela. Em relação a 2060, 13% a mais, que é bem longe dos 20 e poucos por cento que eles tinham mostrado naqueles títulos selecionados ali, né? Em relação a 3060, ela veio pior que ela. Tudo bem que é pouca diferença, mas 4% pior que ela, custando o mesmo preço MSRP. Pior pelo mesmo preço? Tá bom. Quando a gente sobe para 1040p, as coisas ficam mais complicadas para as AMD. Isso é um reflexo do que tem acontecido nas RDNA 2, por conta da vazão. Em Full HD o Infinity Cache dá uma compensada, mas quando você sobe a resolução, a vazão real acaba sendo mais impactada. Então ela acaba ficando 10% atrás de uma 3060. A própria 5700, cara, lançada 2 anos atrás, ficou 6% mais rápida que ela, bem como a 2070. E aí a 5600 XT acaba subindo e encostando um pouco mais, 9% abaixo dela, cara. Então é uma evolução muito, muito pequena, tá? Quando a gente olha aqui os testes em Ray Tracing, então, né? Pô, mas Lucas, tem Ray Tracing, cara, agora tem Ray Tracing, eu vou habilitar aqui as sombras dos reflexos. Beleza, vamos testar Control. Ela fica pior que uma 2060, lançada em 2019, né? Com um preço próximo ali em relação a ela, né? Cara, e aí, né? Você vê em relação aqui a uma 3060, ela tem uma diferença legal em relação a ela, cara. Dá para você pelo menos jogar com uma margem melhor e ligar o DLSS depois para você dar uma subida, né? Quando a gente olha ali Cyberpunk, ela roda 18 quadros, né? Então, não que a 3060 esteja melhor, mas está pelo menos a 31, né? 31 quadros dá até para você pensar em jogar ali, trava o frame rate em 30, põe um controle e joga, mas 18 quadros fica numa situação injogável, né? Deathloop, 43, beleza, né? Pelo menos passou de 30, mas a 3060 está fazendo 72 quadros, tá? Então uma diferença boa. Far Cry 6, aqui sim ela entregou uma taxa de quadros acima de 60, beleza, mas mais uma vez a própria 2060 está um pouquinho acima dela, a própria 3060, que é a sua concorrente, também está acima dela. Então realmente Ray Tracing, a Nvidia continua se dando melhor, mesmo a 2060, já né, 2019, continua vencendo ela, mesmo tendo menos VRAM, só os seus 6 giguinhas ali, né? E os testes do site TechSpot, né, que é o canal Hard Unboxed lá do YouTube, nós vemos a 6600 entregando menos desempenho que a 3060, o mesmo desempenho da 5700, que é exatamente o que o Tech Power Up mostrou. Então nós temos mais uma fonte bastante confiável que mostra um resultado bem sólido nesse sentido. São 12 jogos em Full HD. Quando a gente parte para 1440p, ela fica 4 frames apenas em relação a 5600 XT, é ultrapassada pela 5700 e a 3060 fica lá na frente também, dá um gás em relação a ela, tá? Então, para Full HD, ela já é um pouco abaixo da 3060, lançada no mesmo preço que ela, cara. Não faz muito sentido. A AMD perdeu a oportunidade de lançar essa placa por, sei lá, 299, né? Talvez poderia fazer, não sei como é que são os custos de fabricação, talvez poderia, mas como eu disse, não precisa. Não precisa, simplesmente é isso, cara. A realidade do mercado hoje é essa. Não há necessidade de você fazer competição, porque o que tem vende. Tem muita demanda para isso. Seja o gamer, seja o minerador, enfim, eu vou até falar um pouco sobre mineração, embora eu não tenha como testar essa placa aqui, mas acredito que essa placa talvez seja interessante na mineração, porque agora ela consome menos que a 6600 XT, que já era uma placa que consumia muito pouca energia. E como ela tem o mesmo barramento, a mesma frequência de RAM, a mesma largura de banda final real, acredito que ela vai ter o mesmo desempenho, ali 29, 30, 31 MHz por segundo em overclock, consumindo pouquíssima energia. Não digo nem que ela vai ser uma placa usada em alta escala em mineração, aquelas grandes fazendas, não, os caras usam 3090, 3080, 3070, mas pequenos mineradores que compram uma ou duas placas provavelmente vão olhar para essa placa com bons olhos, porque é uma placa um pouco mais barata no preço que uma 6600 XT, a gente vai ver o preço real no Brasil, não vi ainda essa placa por aqui,
Bom, pessoal, para fechar esse vídeo, então, né, um resumo de tudo que foi mostrado aqui. 2 anos depois, a AMD relançou a RX 6700, 8 GB, agora trazendo Ray Tracing. Quase o mesmo preço anunciado, quase a mesma performance e rasterização, perdendo inclusive para ela em cenários de alta resolução, tendo pequena diferença de performance em relação a 5600 XT, então foi uma performance... Cara, acabaram aqueles saltos geracionais que tinham entre as placas. Isso aqui é uma coisa bastante decepcionante, tá? Mesma coisa que eu falei da 3060, que eu fiquei decepcionado com a performance que essa placa ofereceu, né? A verdadeira 60 ainda não chegou, que deve ser a 60 Super que a NVIDIA vai lançar, tirando a TI, que a TI realmente é um canhão de placa. Da mesma forma que a NVIDIA lançou essa placa bizarra, estranha nesse preço, a AMD está fazendo a mesma coisa, com a 6600 XT no preço bizarro, 6600 no preço o mesmo de uma 3060, que já era um preço ruim, né? Que já oferece quase o mesmo desempenho de uma 2060 Super, uma 60 trocando por outra 60, agora você tem uma 600 trocando basicamente por outra 600, com um pouquinho a mais de performance que ela, com 2 GB de VRAM a mais, beleza, agora oferece Ray Tracing, beleza, mas olhando para o contexto de placas atuais, mesmo preço de uma 3060, perdendo para ela, cara, não faz muito sentido. Então foi mais uma placa mal precificada. Continua seguindo o legado ruim, tá? Da mesma forma que a 3060 foi lançada nesse preço, ela já esse nível de performance muito parecido com outra placa da geração passada 60, você não tem mais como lançar placas melhores. Você vai lançar daí para baixo, porque essa placa já cravou esse nível de performance por esse preço. Da mesma forma, 6600 XT e 6600 cravaram essa performance Full HD por mais de $300 e a tendência é que isso continue assim pela frente. Redução de preço é muito complicado de acontecer. Normalmente o que acontece é subiu, se mantém nesse preço, não cai, porque como eu disse, não precisa haver concorrência mais. Isso não existe mais, tá? Aquele lance de, pô, vou reduzir um pouquinho o preço porque você lançou nesse preço. Não, cara, lança qualquer preço e vai vender de qualquer forma, tá? Enfim, pessoal, bom, basicamente é isso, pessoal. A evolução do hardware hoje está muito baixa, tá? Tanto a NVIDIA quanto a AMD. Em CPUs as coisas tendem a dar uma estagnada também, porque as pessoas não estão nem comprando placa de vídeo, por que CPU high-end vai fazer sentido, né? A não ser para trabalho, para jogos, as coisas vão ficar bem complicadas. Agora vindo games via stream, como Xcloud, GeForce Now, PS Now, entre tantos outros serviços, mesmo com hardware simples, o cara pelo menos consegue rodar um game legal lá, as coisas podem dar uma dificultada para essa área do hardware, tá? Mas vamos acompanhando aí, ver o que vai rolar. Se eu tiver a oportunidade, eu trago essa placa para vocês. Um grande abraço, obrigado pela audiência de vocês e por acompanharem a minha opinião aqui, os meus pensamentos sobre esse lançamento da AMD, que não faz muito sentido, assim como a 6600 XT naquele preço anunciado. Resta saber agora o preço real. Lá fora eu já não vi estoque, então a gente vê a mesma novela acontecendo mais uma vez. Um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.